Eu quero convidar você a estar lendo a palavra de Deus comigo, livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 18. Livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 18, até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. E aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, ou 300 anos, e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Esta palavra, irmãos, aos nossos corações. Somente dois homens receberam esta palavra de ter andado com Deus. Que grande responsabilidade andar com Deus. Você tem andado com Deus? Eu fiquei pensando nisso, irmãos, e pensando na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Eu disse: Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? Porque eu preciso transmitir isso aos meus irmãos, mas eu preciso viver isso também. Esses dois homens, irmãos, é Noé e Enoque. Noé, olha que interessante, Noé era neto de Enoque. E aqui vemos a importância da genealogia bíblica. Enoque era filho de Jared, que veio de Sete, filho de Abraão, de Adão. E nós vemos nesta linhagem que imperava aqui a piedade. Mas o que nós vamos aprender aqui? A geração que vem de uma família de oração, nós temos uma grande possibilidade de nascer também filhos de oração. Nossos filhos serão de oração, eles andarão com Deus, quando nós andarmos com Deus. Eles serão pessoas de oração quando nós formos pessoas de oração. Há aqui, irmãos, uma linhagem. A Bíblia diz que Enoque gerou filhos e filhas. E aprendemos que a família não é empecilho para andar com Deus. Eu tenho recebido muitas pessoas para atender. Eu tenho atendido algumas pessoas, orado junto, e pastor é para isso mesmo, né? Para abraçar, para poder estar junto, ouvir, compartilhar. E Deus traz uma palavra. Quando eu estou conversando com alguém, eu estou ouvindo, mas eu estou dizendo: Deus, o que eu vou dizer para essa pessoa? E Deus vai falando com a gente, né? E eu tenho recebido, sabe, irmão, às vezes o marido diz ou a esposa diz: meu esposo, minha esposa não são crente. E eu digo: você precisa cuidar da sua vida como pessoa de Deus. Sabe, a gente fica preocupado muito com o outro e não nos preocupamos conosco. Uma mulher
de oração, ela vai ganhar o seu esposo para Cristo, e vice-versa. O marido não presta conta a Deus pela esposa, nem a esposa vai prestar conta a Deus pelo esposo, e nem pelos filhos. Então a família, ela não pode ser empecilho para nós servirmos a Deus. Enoque gerou filhos e filhas, mas ele andava com Deus. Enoque, irmãos, também, aliás, às vezes nós vemos essas coisas. Enoque gerou filhos e filhas, viveu 365 anos e andou com Deus. E duas coisas marcaram a vida de Enoque. Primeiro, Enoque andava com Deus. E o verbo aqui, andar, ele é citado aqui por duas vezes. Mostra a nós que há uma escolha. Eu ando com quem eu quero. Graças a Deus, ainda vivemos num país livre, onde podemos escolher as nossas amizades, escolher os nossos amigos. Você não é obrigado a conviver com pessoas que você não pensa igual, que você não tem uma boa amizade. Então, quando digo aqui, Enoque andava com Deus, aqui mostra, irmãos, que havia uma escolha. Um dia nós escolhemos entregar nossa vida a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Tanto escolher andar com Cristo também é uma escolha. Assim, não somos mais obrigados a receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele também não nos obriga a recebê-lo. Mas Enoque, uma coisa interessante é que ele tomou uma decisão no seu íntimo de andar com Deus. Ele poderia ter escolhido andar com qualquer outra pessoa. Havia pessoas boas na sua época, como nós também temos muitos irmãos queridos, muitos amigos. Eu tenho um amigo muito antigo, ainda fizemos amizade em 1989. Praticamente as suas filhas, com 2 anos, eu era solteiro ainda, 2 anos, 3 anos, nasceram quase dentro da minha casa. Eles iam lá visitar a sua esposa, que já é falecida, e ia lá em casa, a gente fazia macarrão, né? Unido venceremos. E aí ela gostava do meu macarrão, que o tamanho dela era soltinho, o meu era tudo unido venceremos. E as filhas dela diziam, eu gosto do macarrão do tio Ivani. E até hoje eu sou tio para elas, são casadas, têm filhos. E ontem ele me ligou, chorando, dizendo, eu sei o que você está passando. Eu disse para ele, você é meu amigo. Eu escolhi você como meu amigo. Mas falta-te uma coisa, Jesus. Eu quero que você seja muito mais do que meu amigo, meu irmão em Cristo. E até hoje eu oro por ele. Um jovem senhor. Creio que um dia ele ainda vai entregar sua vida a Jesus. Mas nós podemos escolher os nossos amigos. Enoque poderia escolher outras pessoas. Mas ele escolheu servir o Senhor, andar com Deus, andar com o Senhor. Um detalhe aqui, irmãos, Enoque não tinha a Bíblia que registrava a revelação de Deus, elas que registra a revelação de Deus. Ele não tinha nem o Velho Testamento, a Torá, ele não tinha também o Novo Testamento. Pelo que eu sei, não tinha conselheiro, encorajador, mas ele toma uma decisão de dar legalidade a Jesus na sua vida. E a palavra legalidade a gente está acostumado a usar em relação a Satanás. Pessoas que trabalham com libertação, principalmente, usam muito essa palavra, legalidade. Quando é que nós damos legalidade ao diabo? É quando abrimos uma janela de pecado na nossa vida. A Bíblia diz que o diabo, ele
anda rugindo como o leão, buscando a quem possa tragar ao nosso redor. Sabe quando você vai no zoológico e todo mundo quer ver o leão, a leoa, e às vezes eles estão bravos. Eu já fui uma vez que o leão estava, não sei se brigou com a leoa, mas estava bravo. E ele batia as patas na grade, urrava, pertinho da gente. E a gente tremia, porque era criança ainda, porque aquele rugido dele, parece que o vento vinha assim. Mas ele estava preso. Não nos trazia nenhum perigo. Satanás é assim, meus irmãos. Ele te amedronta, ele te coloca preso num quarto, ele te coloca humilhado, prostrado, mas ele não pode te fazer mal, porque a Bíblia diz que ele foi vencido na cruz e ele está preso. Ele não sai da grade, mas dá medo. Dá medo. Ele pode rugir o quanto for, mas Jesus o prendeu, e ele não tem mais o que fazer contra nós. Então ele vive buscando a quem possa tragar, diz a palavra do Senhor. As portas que abrimos, oportunizamos, irmãos, o diabo a entrar em nossas vidas. Como assim? Nós também podemos dar legalidade, oportunizar Jesus entrar na nossa vida, dar legalidade ao Espírito Santo de Deus para que haja em nossas vidas. E você nessa noite não quer dar legalidade para que Jesus entre no seu coração? Para que Jesus assuma o controle da sua vida? A pergunta, irmãos, que fazemos, irmãos, é: com quem você tem andado? Com quem você tem andado ultimamente? Quem são os seus companheiros virtuais? Porque às vezes nós não andamos fisicamente, mas nós seguimos pessoas. Hoje a gente mudou o vocabulário, não é andar, é seguir pessoas. A quem você tem seguido no Instagram, no Twitter, no Facebook? Com quem você tem compartilhado as suas dores? A vida hoje se resume, irmãos, em aplicativos, em site de relacionamento. Cuidado com quem você anda, com quem você fala, porque a internet ela é impessoal. Às vezes, presencialmente, temos dificuldade de conhecer as pessoas. Mas, irmãos, através do site, irmãos, nós temos feito tantas coisas. Tem se aumentado muitos relacionamentos virtuais. Se tornou um vício mental que está sendo estudado pela ciência. E com isso passamos a andar com pessoas que nós não conhecemos pessoalmente. E a pergunta que a gente precisa responder hoje, sair daqui hoje, dizendo: com quem eu tenho andado? Com quem eu tenho compartilhado o meu coração? As minhas vitórias, as minhas alegrias. Uma coisa importante, irmãos, você precisa em primeiro lugar escolher andar com Deus. Andar com o Senhor. Salmo 1, versículos de 1 em diante, vai nos dizer que quando escolhemos andar com Deus, a gente aprende a selecionar as companhias, aprendemos a evitar o mal, não entrarmos em furadas. A decisão que Enoque fez, ela tinha base bíblica. Sabe por que nós erramos muito? Porque as nossas escolhas, elas estão baseadas nas nossas vontades, nos nossos desejos pessoais, e não nos desejos de Deus, na vontade do Senhor. Com quem você tem andado, tem compartilhado o seu coração? A decisão de Enoque, então, tinha base bíblica.
Primeiro, Deus, a chamar Abraão, disse: Abraão, ande na minha presença. Ande na minha presença, é movimento. Nós somos um povo do movimento. Nós não podemos estar parado, estático, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente. Ninguém pode ficar parado. Nós somos o povo do movimento, nós sempre estamos movimentando, mandando mensagem, recebendo mensagem. Nós estamos saindo, daqui a pouco a gente sai daqui, vai lá para a festa, sai da festa, vai para casa. Você vai fazer novos amigos, conversar com pessoas. Nós somos esse povo do movimento. Então, Deus fala a Abraão: Abraão, ande na minha presença. É a melhor coisa que você faz. E segundo, Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele diz: para mim o viver é Cristo, isto é, eu ando e vivo por Cristo. Por onde quer que eu vou, a minha grande motivação é Jesus. Não é uma satisfação pessoal, é Jesus. Você sabe, irmãos, que nós temos andado por tantos lugares, mas às vezes nós esquecemos que nós estamos ali porque Jesus permitiu. E há uma missão para nós em qualquer lugar. Terceiro, Paulo, ao escrever aos Colossenses, também ele diz: andai nele. Logo, a decisão de Enoque, irmãos, em andar com Deus, vai encontrar respaldo bíblico, bem depois de Abraão, o pai da fé. Com Paulo, irmãos, no Novo Testamento também, tomar decisão de andar com Deus é uma escolha. Você escolhe andar com Deus, escolhe não andar com Deus. Então você precisa fazer essa escolha. Porque nem sempre o pastor ou o seu líder de PGM vai obrigar você a andar em oração. Vai obrigar você a ter intimidade com Deus. A única coisa que podemos fazer é proclamar. Uma vez eu, já falando com uma pessoa sobre Jesus, e já um discipulado bem avançado, eu disse para ele: meu amigo, eu gostaria de ter o poder de abrir a sua mente, a sua cabeça, e enfiar essa Bíblia dentro da sua cabeça. Mas eu sei que isso não é possível. Só o Espírito Santo é que pode fazer isso. Às vezes dá vontade. Andar com Deus, então, irmãos, eu queria trabalhar com os irmãos com algumas palavras aí, e eu separei didaticamente para a gente poder sair daqui pelo menos com essas 3 palavras. Andar com Deus gera algumas coisas, por exemplo, gera imitação, é a primeira palavra. Imitação. Guarde essa palavra. Você já percebeu que quando você anda muito tempo com uma pessoa, você pega os trejeitos dela? Eu tenho uma cunhada que foi para Minas, trabalhar em Minas, e ali ela trabalhava no hospital, e ela, depois de 2 anos mais ou menos, nós fomos visitar ela e a outra irmã também que já morava, e eu estranhei a maneira dela falar. Ela estava falando mineira, né? A linguagem mineira. Falei: que é isso? Mudou a linguagem dela. Ela se adaptou tão bem à linguagem mineira, que nós ficamos: como assim? Por quê? Porque quando nós, irmãos, andamos com pessoa, quando nós, irmãos, convivemos muito tempo com a pessoa, nós vamos pegando o trejeito delas. E elas vão pegando o nosso jeito também. Por isso, andar com Deus gera imitação. Isto é comum de quem está próximo. Uma vida próxima de Deus, andando com Ele, também gera imitação pelo comportamento de Deus. A gente imita o que Deus quer e o que está sendo revelado na sua palavra.
não é porque você é bom, é por imitação. Quem convive com Deus vai imitar Deus. Não tem outro jeito. É o parâmetro. Como Deus anda, o jeito que Deus anda, o jeito que Deus faz os negócios, o jeito que Deus abraça as pessoas, o jeito que Deus conversa com as pessoas, o jeito que Deus ama. E Ele vai mostrando a gente. Um colega pastor, falando sobre isso, ele deu um exemplo, eu achei bem bacana e trazer para os irmãos. Ele disse que ele fez um propósito no coração, até hoje. Ele não iria dormir. Eu achei bacana, estou pensando nisso. Se ele não fizesse pelo menos uma oração de joelho. Ele colocou particularmente, cada um faz o seu, né? Também não é obrigado não, cada um faz o seu. E ele colocou no coração, pelo menos uma das orações, não sei quantas horas você ora por dia, quantas vezes você ora por dia, mas uma delas teria que ser de joelho. E ele assim começou a fazer. Um dia ele estava orando, e o seu filho pequenininho veio, sem ele pedir nada, ajoelhou do lado dele. Bonitinho, né? Ficou ali, ajoelhadinho, de mãozinha ali, juntinho, como criança faz. E ele abraçou o filhinho. No outro dia, um dia ou outro também, a criança estava por perto ali, ajoelhou, em algum momento lá, ele veio de novo. E isso, irmãos, foi tão lindo, porque depois de muitos anos, ele começou a ver o seu filho ajoelhado sozinho, orando. Várias vezes ele estava orando sozinho, de joelho, sem a presença do pai. Nós aprendemos por imitação. Isso é lindo, é maravilhoso. Quando andamos com alguém, a gente imita. Por isso, andar com Deus, irmãos, imitamos o que Ele é. Andar com Deus também gera, a segunda palavra que eu queria que você gravasse aí, confiança. Gera confiança. Enoque está na galeria dos heróis da fé, lá no capítulo 11 de Hebreus. Enoque era um homem de fé, por isso confiava em Deus. Às vezes nós ouvimos alguns irmãos dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Faz tempo que eu não ouço mais alguém dizer isso. Sabe por quê? Porque alguns pastores e estudos mais recentes dizem, não pede fé não, que você vai ter problema. E às vezes alguns crentes mais espertos, né? Que tem crente que quanto mais velho quer ficar mais esperto com Deus, mas Deus sabe de tudo. Não dê uma de esperto com Deus não, porque não vai dar certo. Aí ele diz assim, se eu pedir fé, Deus vai me dar problema. Deus vai me dar doença. Deus vai me dar causa impossível. Ah, então não vou pedir fé não. Aí eu fico assim, peça fé, meus irmãos. Se Ele vai te dar luta, Ele vai te dar a bênção também. Como é que você vai aumentar a sua fé? De que maneira? Então, meus irmãos, às vezes ouvimos orações dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. E a maneira que Deus vai aumentar a sua fé é dando experiência com Deus, passando por batalhas ao lado dEle. Toda vez que a nossa fé é provada, ela gera um aumento. Enoque andou com Deus, foi um homem de fé registrado em Hebreus capítulo 11. Essa semana, quinta-feira, eu recebi um áudio de uma irmã aqui na igreja. Depois a irmã quiser falar, ela pode falar o nome dela. Não, se bem que foi ao ar, né? No Café com Deus. Ela dizendo, pastor, você não acredita? Claro que acredito. Quarta-feira nós oramos pela nossa mãe. Ela tinha até remédio, consulta marcada, tudo. Ela levantou bem. Estava muito mal. E naquela noite que nós oramos, na quarta-feira, ela levantou ótima. Não tinha mais nada. Deus curou a minha mãe. Ah, irmãos, eu não aguentei isso não. Eu falei, irmã, posso colocar no Café com Deus, lá o áudio? Pode, pastor. E chuva de pessoas depois mandando mensagem, pastor, como Deus é maravilhoso. E é maravilhoso. Nossa fé, irmãos, ela aumenta
na medida que nós temos experiência com Deus. Toda vez que a nossa fé é provada, ela aumenta. Enoque andou com Deus, foi um homem de fé registrado lá em Hebreus capítulo 11, ele está na galeria. E muito mais do que isso, Judas versículo 14, só tem um capítulo, né? Esse texto diz que Enoque era um profeta. Andar com Deus gera em nós também um desejo grande de proclamar o Senhor Jesus, porque nós estamos cheios do Espírito Santo, transpiramos Deus. E falar de Deus é tão natural para a gente como a gente respirar, porque a gente está cheio de Deus, cheio de Deus. Nosso olhar é de Deus, nossos atos é de Deus, nosso sorriso é de Deus. E alguém olha para você e disse: eu não sei, mas quando eu chego perto de você, parece que eu fico mais calmo. É assim? Quando nós estamos cheios de Deus, só de chegar para a pessoa, a gente já acalma. Eu já contei para os irmãos aqui, um colega pastor, que ele foi conversar com uma pessoa no comércio, e aquela moça, ao atendê-lo, começou a chorar. Ele disse: o que está acontecendo, moça? Está algum problema? Ele disse: eu não sei, eu não consigo olhar para o senhor. Toda vez que eu olho, dá vontade de chorar, mas não é de tristeza, é uma coisa boa aqui dentro, é Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, meus irmãos, como Enoque, falar de Deus é tão natural, é tão fácil, porque a minha vida, o meu respirar, as minhas ações, tudo que eu faço, fala de Deus, fala do Senhor. A tradição judaica diz que Enoque foi o primeiro escritor de coisas que vinham do Senhor. Ele foi um grande homem. Mas a última palavra que eu quero deixar com os irmãos é: andar com Deus gera admiração. Admiração. Nós precisamos, irmãos, voltar a ter admiração por Deus. Ele não precisa da nossa adoração, porque Ele é. Quem deve adorá-lo somos nós. Nós precisamos olhar para o Senhor, admirá-lo na beleza dEle, na grandeza de Deus. Às vezes nós tratamos Deus como se fosse qualquer um. Deus falou comigo através da palavra. Ah, é? Ah, tá, tudo bem. Não, mas Deus está falando, meu irmão. Não é qualquer pessoa. Quando alguém chegar para você e dizer assim: eu estava lendo a palavra e Deus falou comigo, presta atenção. Não é qualquer pessoa que falou, é Deus. E Ele pode falar com você também. Nós precisamos, irmãos, estar restaurando essa admiração por Deus. Deus não é narcisista, admirando a si mesmo. Ele não precisa que você se dobre diante dEle, mas é você que precisa dobrar-se diante dEle para admirá-lo. Temos que admirá-lo não só pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é: Criador, sustentador, abençoador, Salvador. Contemplá-lo é, irmãos, um ato de adoração. Uma pessoa que admira é uma pessoa que adora, contempla a beleza também de Deus. Um seminarista uma vez chegou para um pastor, seu pastor, estavam batendo um papo, e ele disse ali para o seu pastor: eu acho Isaías capítulo 6, né, que fala quando Isaías entra no templo, e ele tem aquela visão dos anjos gritando: santo, 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 com as asas voavam e tal. Ele diz: eu acho uma monotonia, né, uma coisa monótona, aqueles anjos dizendo santo, 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 santo. E o pastor respondeu: não, eles estão admirando a Deus. Eles estão admirando Deus. Irmãos, que palavra que nós precisamos resgatar. Você já aprendeu a admirar Deus?
as coisas que Ele faz, as grandes coisas que Ele faz. Contemplar. Lá no museu, num dos museus da França, um dos maiores museus, não vou arriscar falar o nome aqui, que eu não sou muito de inglês, né? Mas um dos museus grandes na França está uma sala toda bonita, onde está ali a pintura de Mona Lisa. Esta moça que até hoje não se sabe se ela está rindo ou sorrindo, e o povo fica ali admirando, os contornos daquele quadro, as mãos tão perfeitas, as tintas, a maneira como o pintor fez aquele quadro, imaginando. E os grandes artistas vão lá para ver, para aprender, para admirar aquele quadro. E eu fiquei pensando, irmãos, nisto, nesta cena, naquela sala. Eu não fui, mas muitos vão. Imagine quando estiver diante de Jesus. Você vai ficar como aquela criança que admira uma coisa, ela se encanta. Fui ao mercado hoje e tinha uma criança encantada pelos brinquedos. E ela olhava para o pai, e ela olhava para o brinquedo. E o pai dizia, não, você já tem brinquedo em casa. Mas ela olhava e queria pegar. Ela chegou a tocar e o pai, não, ela saiu. Mas aquela admiração, ela olhava para lá e olhava para cá. Aquela admiração, o querer. Irmãos, não sei se você já levou seu filho para ver Papai Noel, né? Em supermercado, em shopping. Eles ficam olhando, e olha a barba, e olha isso, e olha aquilo. E o Papai Noel fica até meio estranho ali, admirando, como pode? Será que é verdade? Será que não é? É isso. Irmãos, quando nós estivermos diante de Jesus, nós vamos olhar para Jesus e dizer, é o Senhor mesmo. Pegar no rosto de Jesus e dizer, é o Senhor mesmo. De carne e osso, é o Senhor. Admiração por esse Senhor, por Deus. Não é pintado, não é quadro pintado, mas é ao vivo. A Bíblia diz, irmãos, que a natureza revela o poder das mãos do Criador. Admire o Senhor pelos seus feitos. Quando nós nos envolvemos nessa admiração, irmãos, podemos então dizer como são, o salmista fala, o que é o homem mortal para que o Senhor se lembre de nós? Quem somos nós? Tão pequenos, tão frágeis, que uma febre de 38 graus te joga um marmanjão desse aí, de mais de 100 quilos, em cima de uma cama. E você não consegue se levantar. Quem é você? Quem somos nós diante do Senhor? Quem somos nós no meio do tamanha grandeza da natureza? O pôr do sol, você já viu o pôr do sol? Tem gente que não tem nem tempo mais. Mas sentar num lugar privilegiado e ver aquela baita coroa brilhante descendo e se pondo. Quando ele está se pondo, irmão, você consegue ver a velocidade a olho nu. Ele vai descendo e vai sumindo. Coisa maravilhosa. Ontem foi um dia desses, mas hoje levantei muito cedo, já estava brilhando no lado de cá. Ele deu a volta, estava nascendo de novo, para brilhar novamente. Quem somos nós diante disso? Das estrelas que brilham uma noite. Paulo vai dizer, se não tivéssemos o Evangelho, a natureza era suficiente para proclamar a glória. Enquanto admirava o Senhor, Enoque andava com Deus, ele viveu 365 anos. E nós podemos fazer aqui uma tipificação
linda, dizendo que por 365 dias você pode andar com Deus, e quando terminar o ano, reinicie novamente sua caminhada com o Senhor por mais 365 dias. Andar com Deus todos os dias do ano. Todos os dias. Antes de andar com qualquer pessoa, ande com Deus. A porta, irmãos, que estava fechada, ela foi aberta, porque o véu que separava nós aí do Santo dos Santos foi aberta. Hoje você pode entrar e sair da presença de Deus a hora que você quiser. Ele deve ser admirado, louvado, exaltado, glória a Deus por isto. A Bíblia diz que tudo que levamos ao Pai em nome de Jesus, nós vamos receber. Pois foi Ele quem rasgou o véu e abriu o acesso a Deus, nos tornando pessoas possíveis de estar na presença dEle. O escritor aos Hebreus, irmãos, declara que somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e falar com o Pai. E sabe o que eles faziam? Eles amarravam uma espécie de um cordão, de uma corda, na roupa do sacerdote, né? E outra eles amarravam ali no corpo do sacerdote. Então ele entrava, e conforme ele ia entrando, aquela corda ia se mexendo, e os sininhos, havia alguns tipos de sino, né? Era bem interessante, e começava a bater, blim, blim, batendo. Enquanto ele se movimentava no Santo dos Santos, aquilo se batia. Quando, se porventura acontecesse, de o sacerdote entrar na presença de Deus com pecado, a Bíblia dizia, ele era fulminado, morte instantânea. E aí o que acontecia? Aquela corda que estava amarrada do outro lado, eles ficavam ouvindo. Se não ouvissem os sininhos por algum tempo, eles puxavam pela corda, porque eles não podiam entrar na presença do Pai. Não podiam. Mas Jesus veio e Ele rasgou o véu. E hoje, eu e você podemos chegar na presença do Pai. Por causa disso, irmãos, olha que alegria. Hoje nós podemos entrar na presença do Senhor. E nós podemos falar com Ele. E Ele falar conosco. E eu queria que você, nesta noite, tomasse uma decisão. Eu quero andar com Deus. Eu queria orar com você.